Muito bem, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Comento Bíblico. Hoje nós iremos ler aqui sobre o dia seguinte à crucificação de Jesus, no caso, dia de sábado. Tá? O sepulcro é vigiado e selado por uma pedra. Tá bom? Esse é o primeiro tema. E o segundo tema, no caso, a ressurreição. A Bíblia cronológica está datando aqui 16 e 17 de abril do ano 29 depois de Cristo. Essa é a página 1137 e 1138. Fica comigo. Muito bem, o primeiro texto você vai encontrar aí em Mateus, no capítulo 27, do versículo 62 ao 66, tá ok? Diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então, Pilatos ordenou, levem um destacamento, podem ir, mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento, montando guarda, lacraram a pedra. Lacraram a entrada do sepulcro com uma pedra. Preste bem atenção. Aqui fala no dia seguinte, né, gente? No dia seguinte, isto é, no sábado. No sábado você não pode fazer nada. No sábado, as mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria, em obediência à lei, elas ficaram em casa. Elas podiam ter ficado lá na porta do sepulcro. Não, elas foram para casa, em obediência à lei, ficaram em casa, organizando aquelas perfumarias, aquelas essências aromáticas, para ir colocar no corpo de Jesus. Mas aqui nós vemos a cúpula, né? Vamos dizer assim, os cabeças da religião judaica, eles não precisam guardar o sábado, né? Eles podem fazer uma visita oficial ao governador para tentar um esquema desse aqui, ó. Tá vendo aí o que é poder religioso? Vamos então aqui, nos detendo ao texto. Eu queria que vocês meditassem comigo nesse primeiro aspecto aqui, que esse esquema de segurança foi por causa do que eles ouviram Jesus dizer. Jesus tinha dito que ia ressuscitar no 3º dia. Agora veja como é a astúcia daqueles que querem o mal dos que creem em Deus. Porque nem os que creem em Deus, no caso os 12, que são os cabeças, né, os 12 apóstolos de Cristo, ainda não tinham entendido nada sobre a ressurreição. É como se o entendimento deles estivesse lacrado. Mas esses caras aqui, esses crápulas aqui, foram lá e disseram: peraí, que ele disse que ia ressuscitar no 3º dia, vamos nos prevenir. Isso aqui é semelhante a uma história que eu ouvi aí, não sei se isso procede, mas alguém me contou uma história que algumas empresas nos Estados Unidos, empresas de aviação, durante um tempo aí, eles só contratavam um piloto crente junto com um não crente. Porque, tipo assim, vai que esse negócio de arrebatamento realmente venha a acontecer? A gente não crê nisso, mas e se for verdade? Então a gente tem que contratar um crente e um não crente. Mal sabem eles que quando se mistura não crente com crente, querendo Deus, ele faz a obra e acaba todo mundo virando crente, né? E sendo arrebatado. E de uma forma ou de outra, o avião só vai descer com quem não for arrebatado. Bom, então vamos para o próximo tema. No caso aqui, eles selaram aqui o sepulcro e colocaram guardas para garantir que não acontecesse o início de uma nova doutrina, uma heresia. Eles dizem que esse estado seria pior do que o outro. Se eles roubassem o corpo de Jesus, viessem com essa história que ele ressuscitou, porque os saduceus, compostos em sua maioria pelo grupo dos sacerdotes, na classe sacerdotal, eles não creem em ressurreição. Né? Eles não creem. Embora Jesus tenha ressuscitado algumas pessoas. Eles não creem em ressurreição. Tentaram matar até o Lázaro, que foi ressuscitado. Tá? Mas, bom, tá aí a situação. Vamos então para o segundo tema, que é a ressurreição. As mulheres visitam o sepulcro. Mateus 28, versículo 1.
diz que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Bom, queridos, para a nossa tradição aqui, aí no começo do domingo, aqui é só depois de meia-noite começa, né? Sábado para domingo. O dia mesmo é sempre às 6 horas. Mas para o judeu, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, isso aqui é exatamente quando o sol de sábado se põe. E começa então o domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Porque elas saíram de lá, não tinha soldado, não tinha nada, né? Só sabiam onde estava o corpo de Jesus, porque foram lá observar. Certo? E Marcos 16, versículo 1, diz que quando terminou o sábado, certo? 18 horas mais ou menos, sábado, Maria Madalena e Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ok? Bom, aí vamos voltar em Mateus 28, do versículo 2 ao 4, vai explicar o seguinte, diz assim: sobreveio um grande terremoto, pois um anjo, não é o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor na maior parte das vezes é Jesus aparecendo. Tem uma citação, uma exceção, que o anjo do Senhor não é Jesus, se trata do Miguel, que é o protetor de Israel, mas o anjo do Senhor geralmente é Jesus, e no caso Jesus aqui está no sepulcro. Então, diz aqui que né, não é um anjo do Senhor, desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, né, que estava lá, lacrando a entrada, e assentou-se sobre a pedra. A sua aparência era como um relâmpago. Vixe, fica difícil, né? Como um relâmpago. Causa susto, assombro, né? Causa medo, né? Certo. Suas vestes eram brancas como neve, e então os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Como é que você fica como morto? Vou fingir de morto aqui para você ver. Você cai. Alguns guardas desmaiaram de medo. É menos feio que cagar na roupa, né? Não, legal. Ficaram como mortos. Então, alguns desmaiaram de medo. Tem gente que faz isso, né? Pânico, pavor. Desmaia mesmo, como morto. Mateus 28, do 5 ao 8. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Versículo 8 diz que as mulheres saíram depressa do sepulcro, né? Amedrontadas, cheias de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos a mensagem dos anjos, okay? Ou do anjo, né? Porque outro texto vai dizer que eram 2 anjos, não só um. Marcos 16, do 2 ao 8, vai dizer que no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, aqui já não se trata do final do sábado, do início do domingo, mas literalmente o início do dia, quando o sol clareia, nascer do sol. Elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Umas às outras. Então não eram só elas duas, como eu sempre tenho dito aqui nesses últimos vídeos. Fala-se no nome de 1, 2, até 3 pessoas mais importantes, mas eram o mesmo grupo de mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia e que não foram embora não, ficaram por ali, tá bom? Então elas vinham com essa questão: quem vai abrir, vai tirar a pedra para a gente olhar lá dentro, né? Versículo 4. Quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Preste bem atenção. Elas viram o quê? Um jovem. Talvez o primeiro que aparece no texto de Mateus, talvez se trate aí... Não há conexão com a internet agora, porque você está no modo avião. Um anjo com aparência de anjo, com asa e tudo mais, tá? Já esse jovem era um anjo em forma corpórea humana, né? Viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontados. E o jovem diz: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele mesmo lhes tinha dito. Então, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, no caso, pelo caminho.
que estavam amedrontadas. Elas foram contar a história só para os discípulos, realmente, como o anjo, o jovem, tinha recomendado a elas. Agora, tem uma outra questão aqui nesse segundo texto que me veio à mente, lá vocês o verão, lá onde? Na Galileia. Por que Jesus simplesmente não disse, traga os discípulos aqui, vá lá, vocês, Madalena e as outras, vão lá, chame os meus discípulos para que eles venham aqui, vejam que eu ressuscitei? Por que Jesus falou que estava indo para a Galileia? E iria encontrar os discípulos na Galileia? Né? Por quê? A maior parte do grupo era de lá, galileus. Bom, então você vai ver como foi essa história aí. Lucas é o terceiro texto dessa história aqui. Lucas 24, 1 a 8 vai dizer assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus, o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então elas, amedrontadas, baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu acho interessante essa história de Lucas, esse texto de Lucas. O que eu acho bem interessante aqui? Vou explicar para vocês já. Lucas, eu acho que é o único que declara, naquela transfiguração, onde Jesus conversava com duas personagens, ele diz claramente que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, e estava conversando sobre o que Jesus ia ter que sofrer, sobre o que iria acontecer com Jesus em Jerusalém. Ok? Jesus conversando com Moisés e Elias. Agora aqui no sepulcro, não é um jovem, não é um anjo que rolou a pedra, não. Aqui a narrativa diz o seguinte, dois homens com vestes brilhando como o sol. Dois homens. Esses dois homens, se forem os mesmos, Moisés e Elias. No dia que eles vão aparecer? Daqui a pouco, né? Passados 40 dias, na verdade 50 dias, né, da morte de Jesus, eles vão aparecer na ascensão de Cristo. Ele aparece mais um desses dois homens. Lá no Apocalipse fala de duas testemunhas. Seria Moisés e Elias? Pronto. Aí está. É com vocês aí, os comentários. João capítulo 20 é o quarto texto, no versículo 1 somente, diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que tinha sido removida. A gente continua no próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve, me ajuda aí. E acompanhe nossos vídeos aí, lá do número 1. Aqui já é 505. Lá do número 1. A Bíblia é toda em ordem cronológica. Estou lendo aqui para vocês e comentando aos poucos. Tá? A partir de fevereiro agora nós vamos ter uma escola BOC, Escola da Bíblia em ordem cronológica. Toda terça-feira, 19 horas, aqui na Igreja Batista do Calvário, em Limoeiro. Mas você que está à distância, quer participar do nosso grupo de estudos, é só olhar lá na vinheta, tem o meu número do WhatsApp, meu número de telefone pessoal, para que você entre em contato e eu possa te adicionar no grupo. Valeu!